em comunhão. E isso é bom, porque a palavra também diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em comunhão. Como é bom isso. Mas o que mais me alegra e o que me faz ler esse salmo hoje é saber que nós de alguma forma servimos o Senhor no dia de ontem. Alguns serviram financeiramente, alguns serviram com o seu serviço, com o seu trabalho, com aquilo que eu tenho sempre ensinado aqui, com a sua habilidade, com o seu dom, com o seu talento. Tudo isso é forma de servir o Senhor, seja na limpeza, seja em servir um copo de água, seja em recolher um lixo, seja em montar ou desmontar as barracas que aqui estiveram. Tudo é uma forma de serviço, seja na parte da transmissão, nas fotografias que foram tiradas e que a gente pode ver quão trabalho maravilhoso tem sido feito. Por quê? Porque nós temos visto que Deus, Ele tem feito de nós uma igreja que serve pessoas e principalmente o Senhor. Então não tem nada melhor do que servir o Senhor com aquilo que nós temos, porque esse próprio salmo, ele diz para nós servirmos o Senhor com alegria. Por quê? Porque nós somos, olha o que diz: foi Ele quem nos fez, e dele somos o teu povo, e somos rebanho do seu pastoreio. Então olha só, o Senhor nos formou para Ele, o Senhor nos formou para servir Ele. Eu não sei se você sabe, mas quando Deus forma o homem, Ele forma o homem para que o homem o adorasse, na beleza da sua santidade. E porque muitas vezes nós falamos tanto que o inimigo é o nosso inimigo, porque na verdade ele sabe que aquilo pelo qual ele foi formado, porque Lúcifer, o anjo de luz, ele foi formado, ele era a própria nota, ele era a própria adoração. Dos seus lábios não saíam cântico, mas saíam notas, porque ele era a própria adoração. Mas ele perde esse lugar, e quando ele perde esse lugar por causa da sua soberba, do seu orgulho, então Deus forma o homem para que o homem fosse aquele que adorasse a Deus. Então hoje nós temos esse privilégio de adorarmos o Senhor na beleza da sua santidade. Então eu quero agradecer todos vocês que trabalharam ontem aqui, os que participaram, porque aqueles que participaram de alguma maneira semearam nessa casa. Ainda não temos um número financeiro fechado, ainda não tivemos tempo de somar todos os cartões, o que entrou de Pix, o que entrou financeiramente. Mas uma coisa eu posso dizer para vocês, que nós passamos aí da marca de R$ 2.500, e isso foi bênção para uma festa de ontem. É lógico que teve muito investimento nosso também, mas o importante é que nós demos um passo e já vamos ficar mais próximo aí de quitarmos aí essa questão dessa cobertura, e vamos partir para outros trabalhos aqui, e Deus vai nos abençoar usando a vida daquele que é fiel. Amém? Eu quero orar por você nessa noite, que só o Senhor mesmo para multiplicar a semente que você plantou aqui em amor no dia de ontem. Amém? Eu vou orar, logo em seguida a Aline vai estar trazendo a palavra hoje aos nossos corações, e eu louvo a Deus por você que está aqui, que venceu a sua canseira, tudo aquilo que nós vivemos ontem, mas veio fazer o melhor, celebrar o Senhor, se alegrar com Ele e receber o alimento que é a palavra dEle. Amém? Vamos orar. Pai, em nome do Senhor, obrigado, Senhor, te agradecemos nessa noite por esse privilégio de estarmos na Tua casa de oração, Senhor. Te louvamos, ó Deus, como diz, Senhor, lá em Crônicas: quem somos nós para tão voluntariamente, Senhor, servirmos ao Senhor, Senhor, da maneira que foi, Senhor, nesse lugar. Pai, eu oro para que essas vidas sejam abençoadas, ó Deus, e que o Senhor multiplique os dons, os talentos, as sementes, ó Deus, aqui plantadas, ó Pai. Eu te louvo, Senhor, pelo amor, pelo cuidado, pelo carinho, Senhor, pela comunhão, Senhor, que houve, Senhor, nesse lugar. Pai, eu te peço, fala conosco pela Tua palavra, Senhor. Recebe todo louvor, toda adoração.
Pai Santo, eu oro, Senhor, nesse momento, Senhor, por essa família, Senhor, que nos pediu a oração, Senhor. Pai, pela vida do Daniel, Senhor, pela vida dos seus irmãos, Senhor, pela vida do Djalma, Senhor, pela vida do Ricardo, pela vida do Luciano, Senhor, que são os filhos, ó Pai, a vida do Daniel, Pai, todos os seus familiares, Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo conforte cada um deles, ó Pai, Senhor, dando direção, dando graça, Senhor, que todo sonho, projeto, Senhor, Pai, dessa mãe, Senhor, colocado diante de Ti, Senhor, se cumpra na vida dos filhos, na vida dos familiares, ó Pai. Senhor, é o que nós oramos, ó Deus, pedimos e Te agradecemos no nome poderoso do Senhor Jesus, amém e amém, glória a Deus. Amém. Eu gostaria de, como nós estamos em menos, para pedir que você sentasse um pouquinho mais para frente. Vou desacomodar um pouco. Tem a ver com a palavra, viu isso aí também? Se você puder sentar um pouquinho mais perto. Isso. Vamos ficar juntinho, para a presença de Deus nos aquecer. Prometo não me delongar muito, né? Mas hoje não. Vocês sabem que eu falo muito, mas hoje não, tá? Hoje dá para nós compartilharmos algo do Senhor aos nossos corações. Para nós iniciarmos, gostaria que vocês abrissem lá em Êxodo, capítulo 13, versículo 17. Vamos ler o 17, 18, 21 e 22. Se você quiser acompanhar aqui no nosso telão, Êxodo capítulo 13, versículo 17, disse assim: Quando o faraó deixou sair o povo, Deus não o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora fosse o caminho mais curto, pois disse, para que em caso de guerra não desanimem e volte para o Egito. Assim, Deus fez o povo dar a volta pelo deserto, seguindo o caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Pode colocar no 21. Durante o dia, o Senhor ia diante deles em uma coluna de nuvem, para guiá-los no caminho. Durante a noite, em uma coluna de fogo, para iluminá-los, assim podiam caminhar de dia e de noite. O 22. A coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Amém? Vamos orar ao Senhor. Eu gostaria que agora você, Dani, pode até aumentar um pouquinho. Gostaria que agora você fizesse sua oração. Porque ontem nós estivemos aqui e muitos, ficaram até tarde ajudando, talvez cansados, a gente fala que o domingo é para a gente descansar, mas acaba que não descansa, 100%. Mas você está aqui, mesmo aqueles que estão nos assistindo em casa, não puderam estar aqui, que o Senhor possa falar ao seu coração através dessa palavra, que o Senhor possa falar naquilo que você veio buscar, naquilo que você precisa ouvir do Senhor. Porque na grande maioria das vezes que nós viemos para o culto, nós queremos ouvir algo. Nós precisamos de uma palavra que seja o nosso combustível para a semana. Nós queremos uma resposta. Nós precisamos de um direcionamento. Na grande maioria das vezes, a igreja vem buscar algo do Senhor. E Deus sempre fala através dos louvores, através de uma conversa, de uma comunhão, através da palavra, de uma atitude. Então essa é a sua hora de falar: Senhor, fala comigo. Senhor, o Senhor sabe que eu preciso disso, daquilo. O Senhor conhece a minha vida, meu esposo, minha esposa, os meus filhos, o meu trabalho, o meu dia a dia, as minhas ansiedades. Por isso, Senhor, fala comigo. Queridos, faça a sua oração nesses 2 minutinhos. Senhor, mais uma vez nós estamos aqui nesta noite. Pai, só o Senhor conhece a vida de cada um dos seus filhos, Senhor. Qual é a necessidade real do coração deles? Pai, qual é os gigantes familiares?
Senhor, qual é as limitações, as ansiedades, as preocupações. Senhor, quais são os medos, Senhor. Pai, Senhor, o Senhor tem a resposta para todas as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. Senhor, mesmo que nós não entendamos o tempo e o modo que o Senhor trabalha, nos ajude a confiar, Senhor. Nos ajude a descansar, Senhor, Pai, porque a Tua palavra diz que há um tempo determinado para todas as coisas, segundo o propósito do Teu coração. Senhor, e elas vão acontecer, Senhor, se o Senhor estiver para nós. Mas nós precisamos descansar na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Pai, mas não é fácil, por isso nos ensina, através da Tua palavra, confiar, avançar no nível de fé que o Senhor tem para cada um de nós, Pai. Nos ensina, nos molda, trabalha no nosso caráter, na nossa personalidade, segundo o Teu desejo, Senhor. Porque nós fomos criados para representá-lo, Senhor, no meio das nossas famílias. Nós fomos criados para representá-lo no meio de uma nação. Nós fomos criados para representá-lo no nosso local de trabalho, Senhor. Fomos criados para carregar a Tua arca, Senhor, Pai. Por isso nos ensina, Senhor, ser moldado segundo o Teu coração, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Amém. Aleluia, querido. Essa palavra que eu gostaria de compartilhar com vocês, ela tem um mix de acontecimentos. Mas para que a gente não se delongue muito nessa palavra que nós lemos aqui, em Êxodo capítulo 13, versículo 17, está contando um episódio em que o povo de Israel estava cativo no Egito. E o povo, cansado da escravização do Egito, daquela mente cativa, daquele coração ferido, de tantas palavras, de tantas agressões até físicas, né, que eles viviam naquela época, dentro do Egito, um lugar de cárcere para o povo de Israel. Deus, com tanto amor e graça, enviou um homem para ser o libertador daquele povo, achou em Moisés graça em tirar o povo do Egito. E em Êxodo está contando a história de Moisés, onde Moisés foi escolhido por Deus a conduzir este povo. Moisés também, queridos, nem sabia o que fazer, em que maneira ele iria falar, porque Moisés, por sua vez, não sei se vocês sabem, era gago, nem falar direito com o povo ele se achava capaz de falar. Mas claro que durante esse processo e essa caminhada, Deus envia Arão para que junto com Moisés conseguisse conduzir o povo, para que Arão falasse por Moisés. Mas Deus, através de Moisés, o usasse a conduzir o povo. Queridos, então esse episódio que nós estamos lendo aqui, capítulo 13, versículo 17, diz: ora, quando o faraó deixou o povo ir, Deus mesmo, Deus, diga assim comigo, Deus conduziu o povo não conduziu pelo caminho dos filisteus. Que os caminhos dos filisteus, diz a palavra, que era muito mais curto, muito mais fácil, muito mais acessível. Não havia o Mar Vermelho para atravessar, não havia o Jordão para enfrentar, não haviam limitações no caminho, não havia o deserto no caminho. Mas o Senhor preferiu não conduzi-lo por este lugar. O Senhor escolheu conduzi-lo para o deserto, onde, muitos sabem a história, anos o povo foi conduzido no deserto. Só que durante este deserto ele atravessou o Mar Vermelho, ele passou pelo Jordão, querido. Ele teve ali o deserto para poder enfrentar dias de fome, dias de, que ele precisou da resposta de Deus. Queridos, talvez você se pergunte por quê, Por que o Senhor fez levar ao deserto? Porque era tão mais fácil o Senhor ter colocado no caminho dos filisteus e ter ajudado eles a vencer. Queridos, mas eu quero te dizer, a primeira coisa dessa noite, que o Senhor, Ele tem o domínio e o controle das nossas vidas. Ele pode te colocar num lugar que talvez você não entenda porque você está nesse lugar. Mas o Senhor, Ele te colocou nesse lugar para dizer que você não está só.
E a vontade dele sobre a sua vida vai ser boa, perfeita e agradável. Mesmo que você não entenda o processo que você está passando. Porque chegou o momento em que o povo de Israel, quando estava no deserto, questionou sair do Egito para estar aqui, neste lugar. Sair do Egito para passar fome no deserto. Lá eu tinha pelo menos um chão para dormir, algo para me sustentar. Mas aqui no deserto, o povo questionou também, porque assim é nós. Quando nós entramos no deserto, quantas vezes a gente fala, mas Senhor, eu estava lá na igreja, domingo, terça, a pastora e o pastor chamava no grupo, eu apareci, Senhor. Mas por que isso está acontecendo na minha casa, com os meus filhos, com a minha família, com a minha vida? Porque eu estou padecendo necessidade, Senhor. Quantos de nós, quantos amigos que nós conhecemos, quantas famílias que se questionam a respeito disso? Queridos, então, a palavra de Deus diz que o Senhor escolheu conduzi-los pelo deserto. Só que, queridos, eu quero te dizer, se o Senhor te levar no deserto, diga assim para você mesmo, eu jamais estarei só. Porque você estará vivendo a direção do Senhor. E tudo que o Senhor direciona, Ele jamais abandona. Queridos, então saiba disso. No deserto o Senhor enviou o maná, que os alimentou durante a fome. Porém, eles não podiam guardar aquele maná. Porque se eles guardassem o maná, eles estavam querendo dizer que eles já não dependiam daquela fé no Senhor. Porque se faltar no dia seguinte, e se não tiver, eles tinham que apenas depender do amor e do cuidado do Senhor. É fácil depender do Senhor? Podem me responder, é fácil depender do Senhor? Não, né? Não é fácil depender do Senhor. Mesmo, às vezes é difícil depender de alguém que nós conhecemos. Talvez um pai, uma mãe, um amigo, um parente. Quem dirá do Senhor que nós não o vemos com os olhos? Alguns já tiveram as experiências de vê-lo. Mas quem dirá não ver o Senhor com os olhos? É difícil, querido. Mas eu quero te dizer que vale a pena confiar no Senhor. Porque aqueles que confiaram no Senhor durante a trajetória, que foi Josué e Caleb, querido, acessaram a terra de Canaã, a terra prometida, diante de uma multidão que poderia ter acessado junto. Josué e Caleb se manteram firmes e acessaram essa terra. Por isso muitos vão ter acesso à dependência do Senhor. Muitos dos filhos de Deus aqui na igreja, nas igrejas, têm acesso à dependência do Senhor, mas nem todos acessarão a Canaã, querido. E o Senhor quer falar conosco essa noite. O Senhor quer que nós dependamos dEle, porque às vezes o silêncio de Deus em nós, durante o nosso processo, o nosso deserto, parece que nós estamos só. Parece que ninguém liga, que Deus esqueceu, né? Que a gente pecou. Talvez eu pequei, por isso que Deus não quer responder. Queridos, mas eu quero te dizer, ela não significa a ausência da direção de Deus. Por muito tempo, no deserto, o Senhor também esperou para falar. Mas quando o Senhor falava, era sempre uma direção da provisão de alimento, da provisão de água na rocha, da provisão de sustento. E aconteceu a primeira direção que nós vamos ver, que diz aqui, ó. Diz aqui no versículo 21. E o Senhor ia com eles de dia numa coluna, e os guiava, numa coluna de fogo, os guiava numa coluna de fogo durante a noite. Queridos, nós não estamos só, o Senhor sempre vai usar alguém para nos guiar. Seja um pastor, seja um líder, seja um familiar, seja através da sua palavra, seja através do seu devocional com Deus, você não está só. O que nós não podemos fazer, diga assim para você mesmo, se isolar. Nós precisamos de pessoas. E essa é mais uma coisa que o Senhor quer falar conosco nesta noite. Nós precisamos de pessoas. Porque em toda a história do Senhor, você vai ver que Ele ensinou que eu preciso da Karine e ela precisa de mim. Em alguma parte nós vamos nos completar, porque nós somos o corpo de Cristo. E nós sempre ouvimos dizer que uma cabeça não anda sem o braço não anda sem a cabeça. Precisamos de todos.
Eles andam, mas não funcionam da mesma maneira que deveriam funcionar. Então, queridos, nós precisamos um do outro, mas no meio das nossas limitações, dos nossos desertos, nós nos isolamos. Nós não queremos conversar com ninguém, nós não queremos contar a ninguém os nossos problemas. Nós sentimos vergonha do estágio onde nós estamos. Mas é aí que Deus quer que você se relacione. É aí que Deus quer que você mostre as suas marcas, mostre os seus processos, porque é aí que Ele quer te usar para ser um testemunho vivo do cuidado e do amor dEle nas nossas vidas. Amém? Vocês estão entendendo até aqui? Queridos, o caminho dos filisteus representava uma luta independente. Às vezes nós tentamos dar um jeito nas nossas batalhas. A gente tenta dar um jeito brasileiro nas nossas batalhas e nós desistimos do nosso alvo. Então Deus sabia que se o povo entrasse diante da guerra com os filisteus, que já tinham armas poderosas, que estavam forjados para aquela batalha, sabia que se eles tivessem um embate, o povo de Israel não aguentaria naquele momento. O povo de Israel se sentiria fraco, preferiria voltar ao Egito na escravidão do que lutar. Queridos, é assim que o inimigo faz conosco. Se nós estamos isolados, sem as pessoas, sem a comunhão, sem o reino de Deus, você está como aquele povo de Israel, que na hora que vem os filisteus, você às vezes volta para trás e fala, não, isso aqui não é para mim, eu não vou conseguir. Não, isso aqui eu prefiro ficar aqui, no meu canto, sem ninguém me ver. Não quero falar, não quero ir, não quero fazer, até que eu passe por esse processo. Quantas vezes a gente para no meio do processo? Mas o Senhor não quer que nós trilhemos esse caminho fácil, mais curto. Porque desistir é fácil. Pode doer, mas é fácil. A partir do momento que você... Vou dar um exemplo bobo, tá, gente? Tá no louvor aqui, faço parte do louvor. Ah, não está dando para mim, não tá fácil, estou triste, não quero mais. Pastor, eu não quero mais sair do louvor. É um exemplo, tá? Não é fácil. Não quis mais, acabou. Agora, queridos, quando você se coloca por um caminho em que, chorando, remoendo a semente, plantando dia após dia, você permanece, aí tem a honra do Senhor, e o Senhor te exalta diante de todos. Queridos, então, passar pelos obstáculos, o Mar Vermelho, o deserto, o Rio Jordão, e fez com que o povo de Israel vivesse milagres durante o processo. Queridos, é diferente você ouvir as coisas que aconteceram com as pessoas, mas quando acontece com você, não é melhor? Não dá aquela sensação de, poxa, Deus está comigo. Poxa, eu sou filho de Deus. Não dá essa sensação? Então, o povo precisou ser levado ao deserto para depender de Deus e passar pelo Mar Vermelho, ver o milagre com os olhos, o mar se abrir. Porque Deus, na hora, fala, Senhor, e agora? Moisés fala, Senhor, e agora? Olha, o mar está fechado, os filisteus, o povo de Faraó está vindo. O que nós vamos fazer? O que Deus fala para ele? Porque clamas a mim, Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Queridos, durante a caminhada até a chegada do Mar Vermelho, parecia talvez, na hora que Moisés olhou para aquele mar e falou, meu Deus, o Senhor nos trouxe aqui para fazer o que agora? Morrer nesse Mar Vermelho? Talvez até na hora, a perna bambeou, ele falou, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas o silêncio de Deus não é a ausência da direção. E na hora Deus disse, Moisés, porque clamas a mim? Ordena que o mar se abra, toque no mar e o mar vai se abrir. Queridos, o Senhor sempre vai responder às nossas angústias, sempre. Seja no tempo determinado, mas Ele vai responder às nossas angústias. Mas assim como Ele disse para o povo de Israel, marche, levanta e marche. Ele está dizendo para nós, levanta e marche. Porque é diferente você passar o deserto chorando e remoendo, angustiado, sem saber o que fazer, mas remoendo, lambendo as suas feridas. Diferente do que você se levantar e falar, Senhor, está doendo, Senhor. Não está fácil, mas eu vou continuar caminhando, Senhor.
me ajuda a caminhar. Então há uma grande diferença nisso, e o Senhor quer falar conosco. Estamos na mão de Deus, por isso é necessário confiar. Precisamos exercitar a nossa fé, porque ela é para os dias de tempestade que todos nós vamos passar. Todos nós vamos passar a tempestade. Seja ela pequena, seja ela nos dias mais tribulados, mas todos nós. Não importa o cargo que você exerça na igreja, que você faça no reino, você vai passar a tempestade. Não importa se você só quer sentar na cadeira, assistir o culto e ir embora, você vai passar a tempestade. Mas a sua fé e a convicção no Senhor, ela serve para te manter de pé. Serve para que você, durante esse processo que todos nós vamos passar, você salte sobre ela. Você saiba que ela não é maior que o Deus que você serve. A tempestade não é maior que o Deus que você serve. Queridos, por isso profetize em meio ao caos. Profetize, assim como o Senhor diz, levanta a vara e toca no mar, e o milagre você verá. O Senhor fala para nós, levanta a sua vara. Qual é a nossa vara, querido? Eu vou dizer para vocês qual é a nossa vara. Essa é a nossa vara. A oração é a nossa vara. Muitas das vezes a gente guarda essa vara, porque talvez na geração de hoje, ela ficou no passado, né? Ela ficou esquecida. Isso cabe a todos nós. Mas a palavra de Deus é a vara do Senhor na nossa mão. E se eu conheço a palavra, eu entendo que o Senhor jamais vai me deixar. Porque o mesmo Deus que acompanhou todos aqueles homens na batalha, Davi enquanto lutava com o gigante Golias, Gideão enquanto vencia com 300 homens, Sansão que mesmo caindo naquele encantamento, o Senhor por graça e misericórdia renovou o voto e assim os fez vencer sobre os filisteus. É o mesmo Deus que está conosco hoje. É o mesmo Deus de batalha e de vitória. Querido, então, por que trazer esta palavra? Porque nós vivemos dias de tribulações, dias de batalhas. E isso é na palavra que os últimos dias seriam mais difíceis mesmo. Estaríamos mais com este fardo em que o inimigo tenta fazer com que não vale a pena a sua trajetória, a sua escolha cristã. Queridos, mas eu quero te dizer que haverá um dia que você vai ver que vai valer a pena. Você vai ver os frutos do Senhor. E o maior fruto do Senhor em nós, diga assim comigo, é a minha casa. Nós precisamos entender que não adianta ganhar o mundo e perder a sua casa, a sua alma. Então, queridos, a palavra do Senhor quer nos ensinar que nós precisamos viver experiências com Deus, em dependência de Deus, para que os nossos filhos, a nossa casa, aprendam a depender de um único Deus. Porque gerações passam, e se Jesus não voltar, nós vamos passar. E os nossos filhos precisarão de uma bagagem para depender de Deus, de um direcionamento para depender de Deus. Porque senão dias piores eles viverão daqueles aos quais nós temos tentado lutar. Vocês estão me entendendo? Então o Senhor quer nos chamar para que nós voltemos a vencer dentro da nossa casa as maiores batalhas que primeiramente somos nós, queridos. Nós precisamos vencer em nós mesmos. Nós precisamos vencer a ter a disciplina de voltar a ler a palavra, de voltar a orar. Porque as crianças, elas não são levadas por aquilo que você diz muitas das vezes. É claro que hoje em dia a nossa geração é muito avançada. Às vezes por uma frase que você fala lá, guarda e capta no coração. Mas queridos, ela é tudo visual. Se ela olha você, mulher, orando dentro de casa, você, pai, presente em oração, ela vai querer também. Ela sabe que aquilo ali é um lugar bom, porque ela vê em você alguém de referência. Se ela vê você meditando na palavra, ela pode não gostar muito de fazer lição na escola, ou talvez ler, mas ela vai começar a fazer, porque você é o maior exemplo dela. Queridos, então Deus quer nos ensinar em todos os aspectos a vencer dentro da nossa casa, porque aí sim as lutas
vão se tornar menores. Aline, por que falar de casa? Queridos, quando você vence as batalhas lá fora, em casa, as suas guerras estão grandes, você não tem para onde voltar para descansar. Você não consegue descansar em casa, porque há batalhas fora e dentro. Quando a sua casa está na base, estruturada, na rocha, as batalhas de fora vão vir. Mas quando você chegar em casa, é o seu porto seguro, querido. É ali que a presença de Deus te encontra. É ali que junto com seu esposo, vocês buscam forças um no outro. É ali que os seus filhos são a base para continuar. Não é dinheiro, não é os melhores empregos, as melhores viagens. Isso fazem parte do que Deus tem para mim e para você. Mas essa não é a base da construção familiar. A base é a presença de Deus. E tudo vai partir de mim, de você. E o Senhor quer falar, restabeleça as suas bases. Levanta a vara. Levanta a vara. Erga a sua mão. Toca no mar e desfrute dos milagres que Deus tem na sua vida. Queridos, lá em 1 Samuel 2, do versículo 12, diz que os filhos de Eli era um sumo sacerdote muito reconhecido, um juiz de Israel, um guardião da arca do Senhor, alguém muito importante naquela época. Ele tinha seus filhos, 2 filhos que o acompanhavam nessa trajetória, mas não conheciam a Deus como Eli conhecia. Queridos, quando nós lemos essa palavra, a gente teme, né? Porque imagina, hoje eu estou aqui ministrando a palavra, sou ministra de louvor, juntamente com meu esposo, líder da escolinha, do Ministério Infantil. Imagina, nós vivemos todos os nossos dias para Cristo, e no final de tudo, as minhas filhas não conhecerem a Cristo. Porque diferentemente você ouvir falar do que você conhecer. Conhecer é ter as experiências que te marcam, marcam a sua trajetória. Ouvir falar é o que elas estão fazendo, às vezes, ouvindo uma história sobre um povo, sobre alguém que teve experiência com Deus. Queridos, então, os filhos de Eli, eles não conheciam a Deus. E diz que dentro da casa do Senhor, esses filhos faziam algumas coisas. Eles mexiam com as mulheres do templo que estavam ali. Eles pegavam as ofertas, os sacrifícios. Eles mexiam nas coisas sagradas que eram da arca. Eles faziam tudo o oposto, querido. Mas por quê? Faltou o posicionamento de um pai. Em entender que ele precisava olhar para a sua casa. E ele tinha tanto conceito, era tão renomado. Mas às vezes ele precisava do simples de um tempo para ensinar os filhos. Queridos, por que falar disso? Muitas das vezes nós também nos preocupamos com tantas coisas, mas as coisas simples de sentar, às vezes contar uma história para os nossos filhos no sofá, a mesma história que contamos às vezes aqui, é uma coisa simples, porque é o momento solene em que Deus criou. E esse momento é tão especial que você está plantando uma semente no coração dos seus filhos. E o Senhor quer nos ensinar. Há tempo ainda, temos muito tempo ainda. A grande maioria dos pais aqui representados são pais de crianças. Temos muito tempo para que o Senhor possa ainda trabalhar em nós. Mas a palavra de Deus diz, ouça o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Ouça, quem tem ouvidos ouça. Porque diferente de ouvir e praticar. Então, queridos, fale com o Senhor enquanto nós formos orar. Diga, Senhor, onde eu preciso melhorar? Qual é o tempo que eu preciso fazer? Hoje nós vemos uma mídia que prega tanto a destruição familiar. É tão normal, tão comum. Famílias e casais que aparentemente são lindos, maravilhosos. Vivem uma vida, um status maravilhoso, que depois de 2 dias, separou, acabou. Filho para cada lado, cada um no seu trabalho, na sua correria. Como é que ficam as marcas nesses dias, tanto na esposa, que era esposa, quanto no marido, que era marido, quanto nos filhos que se separaram. Então, queridos, que a nossa rocha esteja firmada em Jesus, que a nossa dependência seja de Cristo, que a nossa casa seja o nosso maior plantação, o nosso maior jardim, porque se você plantar em casa, isso vai implodir para a vida das outras pessoas.
As pessoas verão a glória e a presença de Deus em você, no seu esposo, na sua esposa, nos seus filhos. As pessoas verão, não há muito de fazer, há mais de ser um exemplo naquilo que Deus tem. E esse é o desejo do coração do Senhor, que eu e você seja exemplo por onde nós formos, porque é assim que as famílias vão conhecer a Cristo. Então, cuidado com as suas prioridades, seus propósitos, o seu foco diário. O que tem sido o seu foco quando você acorda pela manhã? O que é mais importante? Estabelecer o trabalho, deixar ele fixo, ter dinheiro no bolso para pagar as contas, ou tomar um café à mesa com a sua esposa e com seus filhos, ou talvez levá-los para sair, seja na praça, que não precisa gastar, eu sei que eles pedem, mas talvez ir na praça, vê-los andar de bicicleta, correr para jogar bola, aos finais de semana, que talvez durante o dia, a semana não tem como. Queridos, nós precisamos rever as nossas prioridades. Escolher estar sentado na televisão aos finais de semana, ou se alimentar do corpo de Cristo. Porque são algumas horas, nós não passamos o dia inteiro aqui na igreja. Nós passamos 1, 2 horas, meia hora, 1 hora e pouco, que seja 3 horas de um dia, que se tem 24 horas. É o mínimo que nós podemos entregar ao Senhor. É o nosso tempo, é a nossa prioridade. Por isso, você pode vencer o mundo, ser rico, mas não ter para onde voltar e com quem desfrutar. Então, guarde as prioridades no lugar certo. Deposite o seu coração no lugar certo. Amém? Queridos, porque prosperidade, muita gente acha que é próspero porque tem um carro bom, uma casa boa, tem uma família, né? Teoricamente uma esposa, um esposo, os filhos, viaja muito, fala, nossa, eu sou próspero. Queridos, o Senhor abençoa quem Ele quer, seja o ímpio, seja o ímpio, porque Ele é bom. Não é por causa de nós, não é por aquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas a prosperidade é ter uma família sólida na rocha, no dia da tempestade. É no dia da tempestade. Porque eu falo agora, contando um breve testemunho, enquanto nós estávamos fazendo jejum, eu sempre fui uma pessoa, deixa eu ver meu tempo, tá certo. Eu sempre fui uma pessoa que aprendi muito desde cedo a abençoar pessoas, a ter o coração desprendido para o reino, fruto de pais que se posicionaram como sacerdotes de casa, uma base justamente do que eu estou ministrando, olharam para dentro de casa primeiro. E eu sempre fui uma pessoa que aprendi muito nova, muito desde cedo. Eu lembro que eu pedia às vezes moeda para colocar no ofertório quando eu era criança, porque isso era um exemplo que eu tinha dos meus pais na igreja. E hoje eu tenho esse coração, posso dizer, eu louvo ao Senhor que eu tenho esse coração. Então eu sempre gosto de abençoar, e às vezes até além, mas eu não me sinto prejudicada por conta disso. Eu me sinto ofertando com aquilo que o Senhor coloca nas minhas mãos. Eu digo, Senhor, se eu for um dia rica, minha oração sempre é que eu possa abençoar a todos que o Senhor colocar à minha frente, porque senão de nada valerá o dinheiro. Se não for para que o reino de Deus continue. É claro que jamais nos prejudicando, né? Dentro de casa. Porque nós precisamos cuidar do nosso lar também. Mas, querido, sempre foi assim. E eu vinha numa certa estabilidade antes do jejum, conseguindo abençoar algumas coisas em que eu tenho coração para fazer. Quando chegou ali a primeira semana do jejum, eu me olhei numa semana que eu tinha tanta coisa para fazer, para resolver, contas a pagar. E eu falei, Senhor, e agora? E agora? Comecei o jejum para dar um avanço e agora o barco balançou. E não vi a resposta, querida. Comecei a não ver resposta. Comecei a só ver o silêncio de Deus. Comecei a só ver o silêncio, tentando buscar se eu estava fazendo alguma coisa errada. Porque a primeira coisa que a gente vai fazer é tentar buscar um erro em nós. Porque essa autoculpa vem do inimigo em nós. Ele quer nos autoculpar pelas coisas. Mas aí eu tentei buscar, falei, Senhor, mas está tudo certo, tudo resolvido e nada. Queridos, foi 3 semanas sem ver uma resposta de Deus. 3 semanas. Só apenas confiando no maná que Deus enviava dia após dia. Passei necessidade? Não.
Porque aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então não passei. Mas também não consegui fazer aquilo que eu vinha fazendo, exercendo. Deu aquela frustração de não poder ir além. Não sei se vocês estão me entendendo. Mas, quando terminou o jejum, semana passada, enquanto nós estávamos ali na Penha, no Mevan Penha, eu entendi. Depois de muito tempo, depois de mais de um mês, né? O porquê o Senhor permitiu que eu estivesse nesse deserto. Queridos, pode parecer simples, mas para mim era um deserto. Porque eu queria fazer uma coisa e eu não podia, e eu tinha que entender o porquê não era naquele momento para abençoar, ou talvez para pagar aquela conta, ou talvez para as minhas filhas, mês de férias das crianças. Para que eu compro, não compro, saio agora, não saio, leva para sair, não saio. Aquela coisa que só mulher entende. Agora, só mulher entende. Que a mulher tem um pouco mais disso daí, né? A mulher gosta de sair, comprar as coisas. Mulher é assim. E eu estava me sentindo limitada. E todo jejum, eu e meu esposo passamos juntos, passamos juntos todo esse processo. No começo ele mandava mensagem para mim. Bom, não tem dinheiro para pagar, e tem que fazer isso, tem que pagar tal coisa, e eu não sei como vai fazer. E ele vinha, e todos os dias da semana, perguntei para ele, eu falava para ele, calma, Jesus está no barco, Deus vai enviar providência, amanhã o Senhor manda. Estava naquela esperança, naquela fé, né? Porque a gente começa o jejum naquela oração fervorosa. Segunda do jejum, aumentei o louvor no último volume, orei, fiz meu devocional, então minha fé estava naquela elevação, né? A gente se acha digno e capaz de tudo. Mandei mensagem para minha mãe, falei, mãe, pode me colocar para ministrar a palavra domingo. Pode me colocar que hoje eu estou cheia do Senhor. Pois vim ministrar só hoje, tá? Porque Deus tem os processos, né? E era lá no começo do jejum, faz mais de um mês. Falei, pode me colocar. Queridos, aí foi passando segunda, terça, eu e ele conversando, eu tentando colocá-lo para cima, na esperança, na fé. Quando chegou sexta-feira, o dia que mais apertou minhas contas, em que eu cuido de uma parte, mandei mensagem para ele logo cedo. Falei, não sei o que fazer, tem que pagar isso. Coloquei um texto, foi falando um monte de coisa. Fui desabafando no WhatsApp com ele. Ele só respondeu, calma, vai ficar tudo bem. O Senhor vai providenciar. Quer dizer, eu só sabia chorar. Porque eu estava estruturada até quinta-feira, emocionalmente falando. Chegou sexta, bateu, o barco balançou, eu falei, meu Deus, eu não sei para onde correr. Aí eu fui correr para ele. Aí ele foi, me deu essa palavra. Aí eu falei, não, é verdade. Calma, tem que esperar. No final do dia, 10 horas mais ou menos, fui consultar alguns extratos e o Senhor havia providenciado um escape. O Senhor havia respondido um escape nas nossas vidas. Queridos, por que eu estou contando isso para vocês? Porque para mim foi um grande testemunho. Quem me conhece um pouco de perto sabe, né, essa realidade. Foi um testemunho de dizer isso, vença dentro de casa. Porque se talvez eu mandasse mensagem para ele desesperado comigo, sem a base dele estruturada em Cristo, os dois estariam desesperados sem direção. Mas um precisou estar firme. Quando ele mandou para mim, eu precisei, Senhor, calma, amor, vai dar tudo certo. Quando eu mandei para ele, calma, amor, vai dar tudo certo. E o casal estar na base. E assim nós caminhamos, e no final do dia, pela nossa resposta, eu acredito nisso, que quando nós respondemos certo ao Senhor, aí sim, ainda mais Ele nos abençoa. Ele veio e enviou o maná, naquela sexta-feira onde eu mais precisava, e eu estava desesperada. Talvez, querido, se eu estivesse murmurando durante o dia, talvez se eu tivesse, né, mesmo ele falando isso, falando que nada, Jesus não abandonou, estou nesse jejum para quê, passando fome, né, talvez, muitos, né, a gente tem essas murmúrias. E eu até mandei nessa sexta-feira mesmo, acho que minha mãe vai lembrar. Mandei logo que amanheceu o dia. Mãe, não quero ministrar domingo, porque não dá, porque não vai, eu não vou conseguir. Porque justamente isso, a minha fé tinha dado uma... Eu falei, meu Deus, como eu vou ministrar sobre fé e provisão, se nem eu estou vivendo ela agora? Então a gente fica, né, se colocando nesse alto papel. Eu mandei, não quero mais ministrar. Chegando na próxima, eu ainda estava mais ou menos com aquilo que Deus estava fazendo. Eu falei, não quero também, joga para a próxima. Até que Deus falou comigo semana passada, eu falei, não, agora eu vou. Agora eu vou, que agora eu entendi. Então, queridos, eu quero dizer para vocês com tudo isso, firme na rocha. Às vezes um casal ele pode não estar juntos na mesma proporção da rocha. Mas um
levanta o outro, como diz a palavra de Deus. Porque se um cair, tem o outro a levantar. Isso é a palavra. E assim, queridos, os filhos vivem esse reflexo. E eu até cheguei a conversar com a Débora, eu falei, filha, eu sei que você está de férias, está acabando as férias, mas a mãe está um pouco apertada, a gente não vai sair ainda. Aguenta aí, aguenta o coração, que na última semana, eu sei que Deus vai prover, filha, a gente vai sair do jeito que a mãe sonhou que as férias poderiam viver com vocês esses dias. Quero dizer, eu posso dizer que nós estamos esbanjando, vivendo no maná do dia, mas essa semana eu tenho para poder estar com elas e sair com elas. Porque o Senhor, Ele é o Deus da providência. Só que para que Ele seja providência, querido, você precisa descansar e confiar no Senhor. Não é fácil. Porque eu me desesperei, não é fácil. Mesmo a gente estando aqui, todo dia, servindo ao Senhor, nós nos abalamos. Mas o Senhor quer que nós confiamos nele, porque a fé é aquilo que eu não posso ver, mas que eu creio que vai acontecer. Então, quando eu respondi para o Digo, ele respondeu para mim, calma, vai ficar tudo bem, nós não estávamos vendo. Para nós não ia acontecer nada no dia seguinte, mas nós estamos crendo que o Deus que nós servimos não ia nos deixar no deserto. E Ele não nos deixou, querido. Ele não nos deixou. Quantas vezes no meio dessa semana eu falei, Senhor, eu sou dizimista, Senhor. A tua palavra diz que aquele que é dizimista pode pedir, Senhor, pode chacoalhá-lo. E mesmo assim o Senhor não respondeu naquele dia que eu queria. Porque não é quando nós queremos, é da maneira que o Senhor quiser. Ele levou o povo e conduziu o povo de Israel do lado que Ele queria, para ensiná-lo. Queridos, no meio desse processo, muitas coisas o Senhor me ensinou. Para nós finalizarmos outras coisas, eu sou alguém que, como eu tenho esse negócio de ficar abençoando, eu sou alguém que quando está nos momentos, eu estou com as minhas filhas, né? Eu acredito que todo pai quer dar o melhor, mas às vezes você está com as filhas, você fala, mãe, posso isso? Pode, vamos comprar, vamos fazer, vamos acontecer. Eu sou esse tipo de mãe que faz, dou sempre, né? Além. E quando eu me vi numa situação em que eu estava até uma coisa, estava com a minha mãe andando no shopping, eu vi uma roupa, eu falei, ai mãe, nossa, queria tanto para as crianças, porque era uma roupa de frio que de fato estava com um preço bom, eu falei, acho que eu vou levar. Quando eu fui, gente, te juro, que eu recebi um alerta de Deus no meu coração e falou, calma, é hora de você aprender a esperar no tempo certo. Aí eu virei para ela, eu falei, ai mãe, acho que eu não vou levar não. Ela, não filha, se eu tiver aqui, se eu tiver o cartão, eu te empresto aqui. Eu falei, não, Deus falou para mim não levar, eu não vou levar. Aí eu fui e não levei. Mas sabe o que é isso? Era Deus nos ensinando. Porque o deserto é para nos ensinar. É Deus nos ensinando. Estava me ensinando a ser menos gastona? Não sou muito, marido que sabe, pode dizer, mas não teria necessidade naquela hora. E é o Senhor nos ensinando a ouvir a voz dEle. Então, no deserto, o Senhor vai te fazer ouvir a voz dEle. Não é para você murmurar, ficar cabisbaixo, entrar no quarto, fechar a porta, resmungar, achar que está sozinho. Não é para você fazer isso. É para você ouvir a voz dEle, a direção dEle, e Ele vai te conduzir aonde Ele quer te levar nesse deserto. O deserto não é para dor e nem para morte, ele é a passagem do amadurecimento e a convicção da nossa fé. É isso que Deus tem para nós. Por isso, lute as batalhas certas e valerá a pena. Você verá que tudo vai valer a pena. Construa o melhor o seu legado, firmado nos princípios da fé. Queridos, construa firmados no princípio da fé. Viva a base da fé, porque o Filho de Deus vive na base da fé. Davi não sabia como iria vencer a batalha. O gigante era muito grande. Ele tinha as armaduras mais pesadas. Ninguém conseguiu vencê-lo. Os seus irmãos, que era da batalha, não venceu. Como Davi, pastor de ovelhas, magrinho, mirradinho, pequenininho, poderia vencer aquele gigante? Através da fé e da convicção de quem Deus era na vida dele, ele venceu o gigante Golias. Queridos, então não lutamos com armas poderosas, com espada, com mirra, com lança. Nós lutamos com armas de fé. E nada irá resistir. Por isso, eu quero finalizar dizendo para vocês, jamais cessem a adoração no Senhor.
Jamais murmurem algo que você acredita no Deus que você serve. É normal do humano, como diz a bispa, sempre diz isso, né? Ter os 5 minutos vou usar essa palavra que é um pouco forte, 5 minutos de depressão. Onde ele acha que está sozinho, que abandonou. Mas depois desses 5 minutos, querido, é voltar à tona. Não, peraí, eu sei quem me chamou. E quem me chamou é poderoso para fazer infinitamente mais. Por isso vamos orar. Que o Senhor possa aumentar a nossa fé. Pode ficar de pé. O nosso coração nesses dias. Queridos, não é fácil confiar no Senhor. Mas a confiança nos leva além. Além do que o mundo não entende, além do que o homem não consegue compreender, humanamente falando, mas é isso que Deus tem para nós. E é sobre viver o milagre e não ouvir falar do milagre. Queira ter as suas experiências com Deus, mas é necessário depender, soltar a mão do controle, deixar Deus agir, não abalar a fé. Queridos, e falando, né, não tem muito a ver com essa parte, mas um outro testemunho. Nessa sexta-feira, quando eu mandei mensagem pro Diego falando para ele, mano, não sei o que fazer, tanta coisa para pagar, eu não posso deixar de pagar hoje. Eu falei para ele, inclusive, porque eu já estava sofrendo antecipadamente, falei, inclusive, segunda-feira é o dia que nós ofertamos o nosso dízimo. Eu falei, como eu vou fazer? Eu não posso deixar de dar o dízimo, porque quem cuida do financeiro já se pré-programa para os outros dias da semana. Eu falei, eu não posso deixar o dízimo, o Senhor sabe, conhece meu coração. Ele sabe, não me deixa mentir, que foi essa conversa que nós tivemos. Queridos, foi isso que Deus enviou o maná naquele dia, providenciou o dízimo, providenciou as contas e eu pude respirar tranquilo. Então, o Senhor conhece o nosso coração. Então, se você tiver que fazer, priorize o Senhor sempre, sabendo que Ele jamais vai deixar você sem resposta durante as suas batalhas. Amém? Vamos orar ao Senhor. Faça sua oração diante desta palavra. Fale, Senhor, me dá experiências. Eu quero ter as experiências firmadas contigo. Experiências de fé, de vida, de vitória. Experiências que os meus filhos vão contemplar junto comigo. Eles vão ver que a mão do Senhor é pela nossa casa. Eles vão ver que vale a pena servir ao Senhor. Queridos, faça essa oração. Senhor, Pai, mais uma vez nós engrandecemos a Ti, Jesus. Ah, Senhor, Tu és tão bom. Nós dependemos completamente, Senhor, do Teu favor, da Tua graça, da Tua direção. Senhor, nós nada somos sem Ti. Tudo é perca, Senhor, se nós não tivermos a Tua presença em nós. Senhor, por isso que verdadeiramente a Tua graça nos baste. Senhor, que a Tua presença preencha as lacunas do nosso ser, Senhor. Pai, Senhor, que ela seja resposta para os nossos sentimentos, Senhor, Pai, em que só nós conhecemos, Pai. Senhor, por isso que esta palavra seja, Senhor, Pai, fincada no coração da Tua igreja, dos Teus filhos, a ponto de que eles não esqueçam, Senhor, Pai, que maior é aquele que está em nós, do que aquele que tenta nos assombrar, Senhor, pelo mundo. Senhor, que Teu Espírito seja vida e esperança durante as tempestades. Pode parecer que o barco esteja balançando, pode parecer em que a tempestade se intensifique e que o Senhor esteja dormindo no meio do barco, mas nós sabemos que ao som da Tua voz, Senhor, tudo se rende, Senhor. Ao som da Tua voz a tempestade se acalma. Ao som da Tua voz a bonança acontece, Senhor. Ao som da Tua voz vivemos milagres, Senhor. Confiamos, continuamos, Senhor, Pai. Por isso vem, Senhor, sobre nós. Vem, Senhor, sobre a nossa vida, sobre o nosso espírito, Senhor. Pai, derrama, Senhor, o Teu óleo sobre a nossa cabeça, que nos unge, Senhor, Pai. Senhor, como aquela vara que foi tocada no mar, Senhor, nos dá a Tua autoridade para vencer, Senhor, os nossos gigantes. Senhor,
Que o nosso coração, Senhor, seja teu, Senhor. Que os nossos princípios sejam baseados na tua palavra. Que o nosso caráter seja moldado segundo a tua vontade. Senhor, que os nossos medos sejam abastecidos pela segurança da tua presença. Querido, se você sabe, louva esta canção, Senhor. Faça dela a sua oração. Declare que o nome dele é poderoso, é infalível. Os reinos, o governo pode passar, mas o Senhor jamais passará pelos seus. Ele vem como trovão, soa na nossa vida. Oh, papai, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, nessa noite, aos nossos corações, Senhor. Pai, que o Senhor nos fortaleça, Senhor, como homem, como mulheres, como família, Senhor, como casal, como pais, como filhos, ó Deus, que somos. Filhos, ó Deus, naturais, mas filhos, ó Pai, de um Deus vivo. Ó Espírito Santo, nos conduz nessa semana, Senhor, que há de se iniciar, Senhor, que seja uma semana de resposta, Senhor. Pai, como nós ouvimos aqui, Senhor, talvez passamos, ó Deus, esse período, Senhor, de jejum, e ainda, Senhor, poderá ser que pessoas não viram, Senhor, a resposta desse tempo de consagração, de separação, mas o Senhor tem o seu tempo, Senhor, para operar, para fazer, Senhor, para abrir, para fechar. Ah, Senhor, a tua palavra nos disse, Senhor, nessa noite, ó Pai, Senhor, que o silêncio não quer dizer que o Senhor não está, Senhor, cuidando de nós, Senhor. Por isso, Espírito Santo de Deus, sabemos que somos direcionados por Ti, Senhor, ainda que nós não ouvimos a Tua voz, Senhor. Pai, ainda que pareça que nós estamos sozinhos, Senhor, mesmo, Senhor, no deserto, o Senhor está nos ajustando. O Senhor está trabalhando em nós. O Senhor está nos moldando, Senhor, para algo muito maior. Ah, papai, louvamos a Ti, Te glorificamos, ó Pai. Senhor, eu peço que o Senhor leve, Senhor, o Teu povo em segurança, em paz nessa noite. Que coisas novas, Senhor, aconteça. Primeiro dentro, Senhor. Primeiro dentro de nós, Senhor. Porque precisamos ser curados, restaurados. Precisamos ser libertos, ó Pai. Precisamos, ó Deus, entender o propósito, Senhor, que o Senhor tem para nós. Ainda, Senhor, que o processo possa parecer difícil, Senhor, mas é nesse processo que o Senhor irá nos aprovar, Senhor. Pai, o Teu nome será exaltado, Senhor, e glorificado. Por isso nos ensina, nos ajuda, Senhor. As nossas mãos para a batalha, Senhor, porque sabemos que dentro desse processo de batalha, Senhor, o Senhor é o Deus que está conosco, Pai. Tu és o Deus poderoso. Tu és o Deus, Senhor, que cuida, Senhor, de nós, ó Pai. Aleluias. Sabe, irmãos, o nome desse ministério é Ministério Casa Refúgio. E a Aline colocou bem aqui que tem uma coisa que nasceu esse nome, nasceu dentro da nossa casa. Porque uma das coisas que eu falava sempre com a pastora Roberta é que dentro da nossa casa tem que ser o nosso lugar de refúgio. Que as lutas e as batalhas, elas podem acontecer do lado de fora, mas quando nós chegarmos dentro da nossa casa tem que ser um lugar onde nós nos sentimos seguros. E Deus foi conectando. E por isso o nome, uma igreja de famílias restauradas, conectadas com o propósito de Deus. Então você é alguém que tem sido conectado pelo Senhor nesse ministério. É alguém que o Senhor tem restaurado a sua vida em todas as áreas. O Senhor, Ele tem forma de trabalhar. Em alguns Ele vai trabalhar na vida financeira, em outros Ele vai trabalhar no seu relacionamento, em outro na sua vida profissional, em outro no seu ministério. Mas Deus vai restaurar. E nós vamos poder
levar a outras pessoas o testemunho de vida daquilo que Deus está fazendo no nosso meio. Estamos vivendo um tempo de preparação. É o tempo onde o Senhor está nos preparando para algo maior. Por isso não fique ansioso. Não se preocupe com a resposta de Deus com relação às vidas que vão chegar, porque elas estão a caminho. Deus já está preparando elas, mas antes Deus está nos preparando. Deus está formando uma equipe de homens e mulheres que servem o Senhor em amor. E eu sempre digo que para servir o Senhor nós precisamos primeiro servir pessoas. E ontem, quando a Aline falava aqui dessa resposta do Digo para ela e ela para o Digo, isso é muito importante. É verdadeira a palavra que diz que quando um cai o outro levanta. É melhor que sejam dois, um aquece o outro no momento de frio, no momento da tempestade. Essa unidade do casal, isso é muito importante. E ontem nós iniciamos o dia, eu e a pastora, antes de toda a correria que nós tivemos. Paramos alguns minutos ali, logo pela manhã que levantamos, damos ali as nossas mãos, nos abraçamos, oramos ao Senhor, entregamos o dia, entregamos tudo que ia acontecer. E sabíamos que tudo estava no controle, nas mãos do Senhor. Ainda teve os problemas, que são simples, né, Thaís? Que trouxe um abalo, na verdade naquele momento nos abalamos. Eu me abalei naquele momento, veio uma tristeza naquele momento, porque caiu aqui o caldo, né, a panela. Mas o meu sentimento foi de saber que alguém serviu com tanto amor, fez aquele caldo, deu seu tempo para poder servir as pessoas, e naquele momento aconteceu aquilo. Mas tudo tem um propósito. Deus até mesmo nessas coisas quer nos ensinar como que nós vamos reagir na hora da adversidade, porque é na hora da adversidade que nós mostramos quem nós somos. É na hora da adversidade, do problema, que o Senhor extrai o melhor de nós diante daquela situação. E para a honra e glória do Senhor Jesus, reagimos bem como equipe, se saímos bem. Muitas coisas aconteceram ontem aqui, é uma coisa que não funciona, é outra que não funciona, mas no final de tudo deu certo. E a gente podia ver a alegria no rosto, nas palavras de cada um que aqui trabalharam. Isso que é o mais importante, meus irmãos. E quando chegou no final do dia de ontem, cansados, como nós quase não íamos embora, para aqueles que ficaram até o final, porque depois que terminamos tudo, sentamos aqui, as crianças aí brincando, e a gente não tinha nem força para levantar e ir embora. Mas aí quando chegamos em casa ontem, já estávamos cansados, já era madrugada, e ali estávamos eu e a pastora Roberta sentados no sofá. Eu vendo a alegria também do Felipe, do Samuel. Felipe ainda vai estar em nome de Jesus. E ali eu vi que ele estava muito alegre de tudo que tinha acontecido. E eu falei: filho, vem cá. Ele estava na mesa, senta aqui do lado. E aí nós três sentamos no sofá, abracei a pastora Roberta, abracei ele e oramos, agradecendo o Senhor pelo dia de ontem, pela vida de vocês, por aqueles que o Senhor tem confiado a nós. Sabe o que é contar isso? Porque nós queremos reproduzir isso na sua casa, nós queremos reproduzir isso na sua família. Vem cá, Gel. E nós precisamos reproduzir isso na nossa casa. O Gel pediu aqui 1 minuto da palavra. Licença ao sacerdote da casa, a todos. Só queria contar para todos uma visão que eu tive aqui durante esse culto, tá bom? É coisa rápida, não vou tomar o tempo da igreja. E tinha um olho enorme aqui, ó, gigante, vendo todos que estavam aqui. Um olho enorme, com asas atrás dele. Era um olho único, gigante, com asas, olhando todos que estavam aqui nessa casa hoje. E para você, Deus mandou falar que hoje, durante o culto, Ele quebrou um trabalho de macumba que fizeram para o seu casamento. Tinha uma mulher de vestido com um rasgo até aqui em cima, de vermelho, com uma rosa na boca. E Deus falou que foi feito um trabalho de bruxaria, de macumbaria, para destruir o teu casamento. E hoje Ele derruba por terra. Ele ouvia Deus cortando essa mulher no meio, partindo em 2 lados ela, a parte de cima e a parte de baixo. E a parte de cima inteiro desaparecia e sumia. E eu ficava vendo a parte de baixo, e Deus falava que Ele cortou hoje uma bruxaria que foi feita no teu casamento. E para o pastor que estava pedindo uma resposta, Deus deu 2 trigos
aqui saíram do altar, banhado a ouro. Chegou a hora de derramar a unção no casal. Aleluia, glória a Deus, amém. Receba, em nome de Jesus. É importante ver o Gel romper naquilo que Deus tem na vida dele. Gel, Deus tem uma porção na sua vida. Busque, dedique-se, se doe, para que Deus te use cada vez mais. Pode. Pai do Senhor, irmão, tudo bem? Ó, no dia que o meu genro estava com a moto, os policiais falaram que ia prender ele. O marido da minha filha, Samanta, que trabalha na Túlio, e Deus deu esse milagre. Ele está solto, está absorvido. Glória a Deus, aleluia. Oh, meus irmãos, são coisas simples, mas eu sempre digo que Deus fala com aqueles que estão presentes. Que culto poderoso esse, onde a presença de Deus, ela é tão palpável no nosso meio, né? Então, dedique-se, se esforce, separe tempo para poder estar na presença do Senhor, participe dos cultos, busque em Deus aquilo que Deus tem na sua vida para você poder servir. Esse tipo de culto é culto que às vezes a gente nem quer terminar ele, quer deixar Deus fluir e trabalhar. Mas nós vamos orar encerrando e agradecendo a Deus por tudo que Ele fez nessa noite, nesse lugar. Amém. Pai, obrigado, Senhor, mais uma vez, porque o Senhor é aquele que tem o controle, Senhor, das nossas vidas, ó Pai. Usa os teus filhos, capacita eles, ó Pai. Senhor, a cada dia revela, Senhor, acerca da tua vontade e do teu querer, Senhor. Espírito Santo de Deus, colocamos a nossa vida diante do teu altar. Senhor, colocamos a vida de cada um, Senhor, que aqui está. Senhor, continua usando, abençoando, destravando, habilitando, Senhor, pessoas, Senhor, para o serviço da tua obra e do teu reino, Senhor. Pai, leva, Senhor, a tua igreja em paz, Senhor, e que muitos outros testemunhos, Senhor, nós possamos ouvir nesse lugar, seja dos mais simples, ó Deus, aos maiores, porque dentro desses testemunhos sabemos que é o Senhor que opera, porque o Senhor nos criou para a tua adoração, e a ti nós celebramos e jubilamos ao Senhor em amor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe, vá em paz, cumprimente seu irmão com a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Terça-feira, nosso culto normal aqui, às 8 horas da noite. Deus abençoe.